Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Rômulo Souza, sou discente do terceiro período do curso de Direito da Universidade Estadual de Goiás, do campus metropolitano sede Aparecida de Goiânia, e hoje estou aqui para apresentar um trabalho sobre políticas educacionais, para a disciplina de políticas educacionais. Espero que vocês gostem do conteúdo que aqui será exposto e que, se vocês gostarem realmente, que vocês possam se aprofundar ainda mais, pois é um conteúdo e um tema bastante importante para toda a nossa sociedade. Desde já eu gostaria de lhe agradecer pela sua visualização e fiquem com o vídeo. Durante a nossa apresentação estaremos falando sobre a conceitualização de políticas públicas educacionais, posteriormente sobre o sentido da educação e como ela é fundamental para o Brasil. Depois estaremos realizando o elenco sobre a trajetória histórica da política educacional brasileira e o seu estágio atual. Depois estaremos falando sobre a política educacional no contexto das suas relações federativas. E para finalizar essa exposição, estaremos falando sobre a influência do neoliberalismo na educação. Então, estaremos começando a falar sobre a conceitualização de políticas públicas educacionais. Primeiro, é necessário entendermos o significado do termo política pública, em que política é uma palavra de origem grega, político, que representa a participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os rumos da cidade, da polis. Já a palavra público é de origem latina, publica, e significa povo, ou melhor dizendo, do povo. Dessa maneira, a partir do ponto de vista etimológico, política pública refere-se à participação do povo nas decisões da cidade e ou do território. Entretanto, a participação do povo ao longo da nossa história assumiu feições distintas ou diferentes, ocorrendo de maneira direta ou indireta, para melhor compreensão por representação. Esse processo de formulação de política pública é aquele no qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações que produzirão certos resultados ou as mudanças desejadas ao longo do mundo real, ao longo da trajetória. Com o intuito de fixar melhor o conceito de política pública, torna-se necessário trazer a definição dada por Azevedo, em que política pública é tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer, com todos os seus impactos de ações e de suas omissões. Já as políticas públicas educacionais, que é o tema central da nossa apresentação, elas dizem respeito às decisões do governo que possuem incidência no âmbito escolar enquanto ambiente de ensino e aprendizagem. Podemos citar como exemplo a construção do prédio escolar, a contratação de professores, a formação docente, a carreira, a valorização profissional, dentre tantos outros exemplos. Agora, como segundo tópico, estaremos falando sobre o sentido da educação e como ela é fundamental para o Brasil. Em geral, países e governos têm investido recursos crescentes em políticas educacionais e têm se preocupado principalmente com a imagem derivada das avaliações do desempenho educacional de seus alunos. A exemplo disso, podemos citar o PISA, que é um teste internacional organizado pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e realizado por mais de 70 países, com jovens de aproximadamente 15 anos de idade. Esse teste faz com que governantes utilizem esse instrumento avaliativo para alçar a questão educacional ao topo de suas agendas públicas ou como guias na reforma da educação. Podemos citar as funções específicas da educação atualmente em nosso país, que é a socialização dos indivíduos, o preparo para a cidadania, que é moldar os seus valores e competências, a formação de capital humano, bem como as garantias para a equidade de oportunidades. Um aspecto que merece destaque é a desigualdade na distribuição educacional, em que por muitos anos
serviu para criar barreiras para a expansão do ensino em nosso país, em que suas consequências podem ser sentidas ainda hoje. Uma observação é que foi a pressão política das urnas que resultou em um aumento da escolarização, e não o seu inverso. Somente quando o sufrágio foi alargado para aqueles que não são alfabetizados ou instruídos é que efetivamente surgiu uma demanda popular pela universalização da educação, particularmente em sua fase mais elementar, que é o ensino fundamental, levando a sua institucionalização como direito na Constituição Federal de 88, que foi a nossa última Constituição que foi promulgada. Somente cerca de 20 anos depois é que conseguiu-se praticamente universalizar o acesso às escolas para as crianças ou adolescentes de 7 a 14 anos de idade. De acordo com a Amartya Sen, a educação de qualidade é um instrumento mais eficaz para garantir a capacidade de os indivíduos escolherem seus caminhos nas suas várias dimensões da vida. Porque as pessoas que não possuem acesso à educação tendem a ser as mais atingidas pela violência. Elas possuem menos acesso à saúde e à cultura, bem como enfrentam dificuldade de usufruir de seus outros direitos, também instituídos na Constituição Federal. Agora estarei falando um pouco sobre a trajetória histórica da política educacional brasileira e o seu estágio atual. A política educacional brasileira é marcada pelo atraso em relação aos países desenvolvidos e a boa parte de seus países vizinhos. O processo de universalização da educação iniciou-se apenas com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O Brasil escolheu um caminho elitista desde suas origens, excluindo a grande massa da população do processo educacional. Constata-se a escolha desse caminho já na primeira legislação educacional, por meio da Lei de Instrução Pública de 1827. Nela, constata-se um dualismo criador de desigualdade, que é a educação primária, onde era a responsabilidade das províncias, já o ensino superior era a responsabilidade do governo central. A origem das políticas públicas de educação foi afetada fortemente pelo caráter estadualista do federalismo na Primeira República, em suas duas principais características, que é a forte autonomia dos grandes governos estaduais e a grande desigualdade entre eles. A Constituição Federal de 1938 foi a primeira do país a propor o estabelecimento do direito à educação. 4 grandes mudanças advindas dessa Constituição cidadã foi a busca do acesso à escola para todos, a democratização do ensino público, a profissionalização da política educacional, bem como as políticas de avaliação. Por fim, a Constituição Federal de 1988 define um novo tipo de arranjo federativo para a educação, na qual à União caberia um papel normatizador, indutor e supletivo, ao passo que a execução das políticas educacionais seria a responsabilidade dos estados e de seus municípios. Mas um adendo que merece ser elencado aqui neste momento é que a municipalização ocorreu apenas com a aprovação do Fundef, que fazia com que as redes que tivessem mais matrículas recebessem mais recursos financeiros. Trarei neste momento um pequeno relato das políticas educacionais no contexto das relações federativas. A Constituição Federal de 1988 trouxe inúmeros avanços com relação aos direitos sociais, às políticas sociais e educacionais, e essas mudanças estão inseridas em um contexto que impõe grandes desafios à União, estados, municípios e ao Distrito Federal. Estão intimamente ligados ao estabelecimento do sistema federativo brasileiro, que foi instituído pela Constituição, e ao processo de descentralização das políticas sociais para os municípios, ocorridos nos anos 1990. Outra mudança que merece atenção encontra-se no artigo 208
da Constituição Federal de 1988, viabilizado por meio da Emenda Constitucional número 59 de 2009, que trata do aumento do tempo de duração do ensino obrigatório para 14 anos, ou seja, dos 4 aos 17 anos de idade. O Estado materializou seu dever com a formalização de várias legislações complementares, bem como do lançamento de plano e programas relativos à educação, que podemos citar que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, o Plano de Desenvolvimento da Educação e o Decreto número 6.094 de 24 de abril de 2007. As metas prioritárias desse novo plano continuam sendo a universalização do ensino, a erradicação do analfabetismo e a melhoria da qualidade da educação. A descentralização de poder foi representada pela municipalização e pela divisão das atribuições de cada ente federado, ou seja, os municípios passaram a gozar de autonomia própria para propor e executar políticas públicas. Contudo, não foi levada em consideração a grande desigualdade social, regional, política e econômica do país. Também instituiu para a União a função de coordenação, além da função supletiva e redistributiva. Porém, não se planejou como ela atenderia a uma quantidade exorbitante de municípios que temos no Brasil. Por motivos de escassez, alguns municípios têm se limitado a ofertar políticas sociais apenas para os mais necessitados, resultando em políticas sociais fragmentadas, pontuais e focalizadas. Para finalizar a exposição deste conteúdo, trarei agora sobre a influência do neoliberalismo na educação. Discute-se o papel das reformas educacionais brasileiras durante o processo de reforma do Estado no contexto neoliberal, que visava ajustar as políticas públicas no mercado mundial, que é controlado por órgãos internacionais multilaterais. Entre eles, podemos estar citando o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Banco Interamericano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, dentre tantos outros. Para entendermos a educação na visão neoliberal, se faz necessário assimilar o que é de fato neoliberalismo. Neoliberalismo é uma corrente de pensamentos e uma ideologia, ou seja, é uma forma de ver e julgar o mundo social. Pode ser também um movimento intelectual organizado que realiza reuniões, conferências e congressos, e pode ser também um conjunto de políticas adotadas pelos governos neoconservadores, mais especificamente a partir da segunda metade dos anos 70, e que foram propagadas pelas organizações internacionais multilaterais. Embora sejam significados distintos, diferentes, trazem consigo a ideia do conservadorismo. O neoliberalismo surgiu com o intuito de solucionar a crise econômica do capitalismo, que teve início após a Segunda Guerra Mundial e se fortaleceu no século XX. Os neoliberais defendem a ideia de se reformar as diversas áreas nas quais o Estado possui uma forte ação e responsabilidade, reduzindo seus gastos públicos e, consequentemente, retirando das mãos do Estado aquilo que deveria ser fornecido e mantido por eles mesmos. Os neoliberais acompanham os acontecimentos históricos e sociais, adequando seus interesses econômicos, financeiros, nos mais diversificados contextos. A partir disso, firmam-se acordos transnacionais entre os países para garantir a liberdade de comércio
em que tudo acaba sendo gerido e decidido pelos órgãos internacionais multilaterais. O Banco Mundial exerce o maior papel nesse jogo de interesses políticos, financeiros e econômicos, ditando regras de imposição aos países periféricos. A sua missão, que é combater a pobreza e promover o desenvolvimento social e econômico nos países em desenvolvimento por meio de empréstimos, deixa clara a influência e o seu papel enquanto impositor de regras. Isso acaba amarrando seus clientes em cláusulas que, se não forem executadas ou cumpridas, não serão concedidos os serviços do Banco Mundial. O empréstimo somente é efetivado mediante concordância com as reformas de ajuste estrutural e respeito aos devidos prazos de implementação. Uma das condições impostas é a reforma do sistema educacional. Essas recomendações presentes nos documentos sobre política educacional acabam sendo analisadas, interpretadas, traduzidas e adaptadas segundo os interesses políticos e financeiros que caracterizam, melhor dizendo, a política educacional de cada país, região ou localidade, levando em consideração o contexto histórico-social de cada um, individualmente. A partir desse contexto, a educação pública exercida em países periféricos devem ter como base a formação de mão de obra para o mercado de trabalho, sendo atribuído o sucesso ou fracasso profissional e pessoal a cada membro da sociedade. Isso faz com que permaneça o crescimento exacerbado de desigualdades entre eles, mas exime-se da culpa os reais culpados. Com isso chegamos ao fim. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei na formação deste meu trabalho. E muito obrigado a todos. Bom, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que aqui foi exposto e nos vemos qualquer outra hora.